me conhece, eu sou nutricionista, adepta do jejum há pelo menos 4 anos. Esse estilo de vida foi o único que me deixou no peso que eu gosto, com a composição corporal que eu gosto, sem me restringir das coisas que eu gosto de comer, sem me restringir, sem fazer eu passar fome também, porque eu sou uma pessoa que gosto de comer. Eu sou mineira, eu cresci comendo de tudo e eu aprendi a comer muito bem desde cedo. Então uma coisa que eu gosto de fazer é de comer. Só que antes de descobrir a dieta low carb e jejum intermitente, eu comia muito dos alimentos errados. Mas depois que eu descobri o jejum, eu comecei a comer muito, mas dos alimentos certos. E aí a coisa foi acontecendo. Porque o segredo para você emagrecer e emagrecer mantendo, que a gente não tá aqui fazendo qualquer coisa para você emagrecer de qualquer jeito e depois ganhar tudo de novo. Isso aqui é um estilo de vida. O objetivo é que você consiga manter. Então, tem que ser sustentável, tem que ser gostoso, tem que ser saboroso. Então, uma dieta para quem faz o jejum intermitente é gostosa e saborosa. Ontem a gente conversou sobre as gorduras que fazem parte de uma estratégia low carb, principalmente de quem faz jejum intermitente, porque a gordura é o segundo combustível que nós usamos. E durante o jejum, nosso corpo vai acionar essas gorduras. Então, a comida precisa ser gostosa, saborosa. E isso me conquistou. E isso fez com que eu conseguisse chegar na minha meta de peso, na composição corporal que eu gosto. Eu ainda tenho algumas coisas para conquistar. Quem me acompanha nos stories sabe que eu malho todos os dias, eu faço jejum intermitente todos os dias. Mas eu ainda tenho metas ousadas para serem batidas de composição corporal, mas eu já conquistei muita coisa que eu não iria conseguir se não fosse o jejum intermitente. E eu dou graças a Deus que eu encontrei essa estratégia, porque senão eu não teria conseguido mesmo. A força de vontade não seria suficiente. A força de vontade, se você depender da força de vontade, ela vai te deixar na mão, porque força de vontade, ela acaba. E a sua força de vontade em comer menos, em ficar restringindo caloria, em ficar contando caloria, vai acabar. E você vai perder para a fome. Então, nesse jogo aqui, com o jejum intermitente e com a low carb, o jogo tá a nosso favor. As regras do jogo estão ao nosso favor. A gente não passa fome. Mas vamos lá. Vamos começar aqui, então, a introdução da live. Já contei quem eu sou, como que eu descobri o jejum. Então, há 4 anos. Isso foi no finalzinho da faculdade, gente. Ainda na faculdade, eu atendia, só abrindo parênteses aqui, a gente já vai começar. Eu já prescrevi muita dieta de comer de 3 em 3 horas, porque foi isso que eu aprendi na faculdade. Só que eu vi que não dava certo. E não dava certo, nem pra mim, nem pros pacientes que eu atendia. E aí depois que eu comecei a atender sozinha, já sem ser no estágio na faculdade, eu comecei a estudar mais sobre e eu vi que tinha um mundo todo novo, totalmente diferente daquilo que a gente tinha sido ensinado, aquele ensino cartesiano da faculdade. Então eu comecei a ver que aquilo fazia sentido e aí as coisas começaram a acontecer, tanto para mim quanto para as pacientes que eu atendia na época. Então vamos lá. Todo mundo preparada? Primeiro benefício do jejum intermitente. Primeiro benefício do jejum intermitente. Limitação da janela de alimentação. Você está acostumado a comer o tempo todo, né? Me contem aí quanto tempo vocês ficam sem se alimentar, sem comer alguma coisa. Porque a pessoa que ela está tentando emagrecer, ela acha que comer várias vezes no dia isso vai ajudar, porque dessa forma ela come várias vezes no dia, mantém o metabolismo dela ativo, porque você gasta energia para digerir aquilo que você está comendo, mas isso é um tiro no pé para a maioria das pessoas, porque se você come o tempo todo, você vai sentir fome o tempo todo, porque a base alimentar dessas pessoas é carboidrato. Então sempre que você come carboidrato, você dá um pico de glicose, um pico de insulina, você sente fome. Por isso que fazendo jejum a gente vai limitar a janela de alimentação. Então você vai comer menos, você vai comer em volume. Você comendo em volume vai se sentir mais saciada. Então vamos supor que você faça uma janela de jejum de 14 horas.
você vai ter um período para se alimentar e dentro desse período você vai comer 2 refeições ou uma refeição, dependendo ali do seu gosto, da sua preferência, ou até 3 refeições. Então, fazendo um jejum de 14 horas. O mínimo é 12 horas, né? Esse aí é o básico, todo mundo deveria fazer, até quem não quer emagrecer. Quem só quer ter uma vida saudável deve fazer o de 12 horas. E você vai aproveitar suas horas de sono, vai ser muito fácil. Você que acha que fazer jejum é difícil, talvez você não saiba dessa informação. Você vai aproveitar suas horas de sono para completar sua janela de jejum. Você vai iniciar após o seu jantar e vai comer no outro dia. Então você pode fechar uma janela de 12 horas, ou uma janela de 14 horas, ou uma janela de 16, 18 e até 24 horas. Vamos começar aos poucos. Você não precisa começar pelo intermediário, que é 16, 18 horas. Mas sabemos que o maior resultado para emagrecimento é a partir de 16 horas. Porque é a partir de 16 horas que começa a queima de gordura, a mobilização dos ácidos graxos como fonte de energia, aquela gordurinha que está aí estocada na barriga, na coxa, nos braços, nos locais indesejados, né? E é exatamente essa gordurinha que o nosso corpo vai acionar após as 16 horas em jejum. Mas para chegar nas 16 horas, a gente vai ter que passar por 12, vai ter que passar por 14. E hoje, no final da live, eu vou passar o passo a passo para você conseguir fazer pelo menos o jejum de 14 horas. Eu quero aproveitar aqui para saber quem já faz o jejum e me conta quantas horas de jejum você já fez. Eu sei que tem as minhas alunas aqui do Desafio 21 Dias que já fizeram o de 12, o de 16 e de 18 horas, que na primeira semana a gente já faz assim. A gente está na segunda semana indo para protocolos mais intermediários. Então eu sei que tem vocês aí que já estão acostumadas com o jejum, mas eu quero saber outras pessoas que ainda não estão no desafio, que descobriram o jejum recentemente, que me descobriu recentemente, quem já tentou uma vez, não deu certo, me contem aí. Ó, uma nova Regina falou assim, fico 18 no máximo. 18 é bom. Eu não faço por não saber, a Vanessa, já tá no grupo maravilhosa, vai aprender tudo comigo. Já faço de 24, Francimaire. Mas faz só de 24 ou você faz ou os outros também? 72 horas, uau! Karine, 15, já faço, já fiz no máximo 25. Opa. Fiz até 16. Estou no grupo, entrei ontem. A Vanessa, muito bom. Então, maravilhosas, vocês vão sair daqui com um plano prático para fazer o jejum de 14 horas. E quem está acostumado a fazer jejuns muito longos, a gente tem que analisar. Será que você está estacionada? Falta ainda para você chegar na sua meta? Porque vocês gostam de fazer o jejum muito longo e se acostumam com o jejum muito longo e o jejum para de funcionar. Sempre é necessário intercalar os protocolos de jejum para que você estimule seu metabolismo sempre. Então é um ciclo, 12, 14, 16, 18, 24 horas. Eu não ensino mais que 24 horas. 24 horas é o máximo ali que a gente vai, porque o nosso objetivo é de emagrecimento. A gente consegue ter um bom resultado a partir de 16 horas e ficando até no máximo 18 horas também a gente consegue. Até nem precisa ir 24, mas eu ensino de 24 porque tem muita gente que gosta, eu sou uma delas, né, que gosta de fazer. E quem gosta de fazer pode fazer pelo menos uma vez ou no máximo 2 vezes na semana. E além de ser importante para estimular o metabolismo a trabalhar de uma forma diferente, sempre está intercalando os protocolos de jejum, é importante também para garantir a sua nutrição. Porque muitas vezes, só fazendo o jejum de 18 ou 24 horas, você não tem como suprir toda a sua necessidade nutricional ali dentro dessa janela de alimentação. Às vezes você vai fazer só uma refeição no dia, então você sempre tem que estar intercalando. Porque no jejum de 24 horas, você vai fazer só uma refeição no dia e eu recomendo que seja o almoço, porque é aquela refeição mais robusta, né? Uma refeição principal. E você precisa sempre estar indo para um, voltando para outro,
Porque essa dinâmica vai fazer você continuar tendo resultado de emagrecimento e garantir a sua nutrição para que não haja déficit de nutriente, tá? E perda de músculo consequentemente. A gente quer perder gordura, não quer perder músculo não. Então, primeiro benefício é esse, a limitação da janela de alimentação. A gente começa com 12 horas e podemos ir até 24 horas. Durante o jejum, nós usamos, você pode perguntar, né? Mas Nutri, durante o jejum eu não vou passar mal, eu não vou cair, porque eu tô sem energia, afinal de contas eu preciso estar me alimentando para ter energia, né? Da onde que vai vir a minha energia? A sua energia vai vir da gordura que está estocada no seu organismo. Nós temos dois combustíveis, carboidrato e gordura. Na ausência de carboidrato, ou quando a gente reduz os carboidratos, o nosso metabolismo aciona as gorduras para nos fornecer energia. E durante a janela de jejum, como não está entrando gordura, o nosso corpo usa a gordura que está estocada no nosso organismo. E aí você começa a queimar gordura. Nosso metabolismo fica mais eficiente. Porque hoje, você que não faz jejum, você que não faz uma low carb, usa apenas um combustível. Uma máquina que é flex e uma máquina que usa só um combustível, qual é mais eficiente? Qual carro é mais eficiente? O carro que é flex ou o carro que usa só um combustível? O carro que é flex. Ao fazer uma dieta low carb e praticar o jejum intermitente, você se torna um carro flex. E dessa forma o seu metabolismo trabalha com mais eficiência e você perde mais gordura. É isso que a gente quer. E não é só isso, né? Não é só isso, tem vários outros benefícios para a nossa saúde que eu vou contar agora. No segundo benefício, melhora da resistência à insulina. Segundo benefício, melhora a resistência à insulina. Quem quer emagrecer ou isso acontece muito, eu pego muito isso no consultório. Muita gente chega falando, Nutri, eu já fiz de tudo, eu como pouco, eu regulo calorias, eu faço um déficit calórico, como de 3 em 3 horas, mas eu não emagreço de jeito nenhum. De jeito nenhum, não sei o que está acontecendo comigo. Está acontecendo uma desregulação hormonal nessa mulher. Ela come pouco, mas o problema dela não é o excesso de caloria, mas sim um desarranjo hormonal. A insulina dela está muito alta, a insulina dela está acima de 7. Na grande maioria dos casos, essa insulina está perto de 20. E é muito difícil essa mulher emagrecer com insulina alta. Insulina é um hormônio importantíssimo, sem o qual a gente morreria. Mas como qualquer outro indicador no nosso organismo, precisa estar em níveis adequados. Qualquer coisa que esteja alta demais, baixa demais, vai ter um problema, vai ter uma desregulação. A gente então precisa normalizar essa insulina. Os níveis de insulina adequados para uma mulher que quer emagrecer, para ela ter sucesso no processo de emagrecimento, em torno de 7 ou abaixo de 7. Uma mulher com insulina acima de 7 vai ser difícil emagrecer. E quem tem resistência à insulina tem um desafio muito grande, porque o que está acontecendo? Essa insulina já está alta no sangue e ela não faz o trabalho dela. Qual é o trabalho dela? Pegar a glicose que está no sangue e colocar dentro da célula para nos dar energia. Só que esse mecanismo, ele foi quebrado, sabe por quê? Porque você passou a vida inteira comendo tanto carboidrato, tanto açúcar, tanto alimento que se transforma em açúcar no sangue. E aí o pâncreas deu um problema, porque é o pâncreas que produz a insulina para tirar esse açúcar do seu sangue. Então, toda hora comendo carboidrato, de 3 em 3 horas comendo carboidrato, toda hora lá comendo pãozinho, biscoitinho, um docinho, né? Toda hora, esse mecanismo sendo ativado o tempo todo, produziu muita insulina e aconteceu uma resistência à insulina. Tem muita insulina no sangue, mas ela não consegue fazer o trabalho dela. Isso é a resistência à insulina. E como que a gente resolve isso? Fazendo uma dieta low carb e jejum intermitente. Por isso o jejum intermitente ajuda a normalizar a insulina, porque não tem glicose entrando o tempo todo no sangue, porque a gente está em jejum. Então pegou isso aí? Como medir a insulina? A Cris perguntou. Exame de sangue. Geralmente vocês só avaliam a glicose. A glicose pode estar normal, pode estar 80, 88, 90, mas a sua insulina pode estar altíssima.
Isso significa que tem um pâncreas que está trabalhando muito, arduamente, para manter essa glicose baixa, mas a sua insulina está super alta e uma hora essa bomba vai explodir. Então você tem que avaliar glicose, hemoglobina glicada e insulina para ver se realmente você está pré-diabética ou você está com resistência à insulina ou com uma gordura no fígado. Todas essas doenças, todas essas comorbidades têm a raiz, a causa delas é o excesso de açúcar no sangue. Todas elas. E vocês precisam avaliar esses 3 indicadores para saber se realmente o açúcar está alto ou não no sangue. Então esse é o segundo benefício de fazer o jejum intermitente. Melhora da resistência à insulina. Se a gente não normalizar esse hormônio, vai ser muito difícil emagrecer. Eu fiz um resuminho aqui, antes de entrar na live com vocês, tem várias outras informações aqui, tá? Tem a resistência à leptina, que são os hormônios da saciedade, o hormônio da fome. Quando você normaliza a insulina, todo esse arranjo ele é organizado. Leptina, que é o hormônio que sinaliza saciedade no nosso cérebro, quando você tem muita resistência à insulina. A leptina também está descontrolada, então tem muita leptina, só que ela não avisa o cérebro que você está saciada e você não para de comer, não para de comer. E a grelina, que é o hormônio da fome. A grelina está super alta, por isso você come o tempo inteiro e não tem saciedade. Então, quando a gente normaliza a insulina, toda essa cascata ela é normalizada também, porque a gente para, né, de ativar esses outros mecanismos, tá? Tá bem resumidinho aqui, bem bacana. Eu vou enviar para vocês lá o documento no grupo, assim que a gente finalizar aqui. Maravilha! Terceiro benefício. Maravilhosas, voltei aqui. Recebi uma ligação. Vocês estão me ouvindo? Voltou o áudio? Porque às vezes corta o áudio e não volta. Olha aí, a Cris, você falou tudo. Insulina 18,7. Meu Deus do céu, maravilhosa. Ok? O áudio voltou? Tava vendo aqui as respostas de vocês. Gente, tem gente aqui com insulina de 18,7. Teve uma que falou, vou correr aqui para pegar meu exame. É isso aí. Quando a gente vai falar, vamos combinar de fazer uma live só de análise de exames? Quem quer? Que aí a gente combina para todo mundo trazer os exames. Daí eu passo o valor ideal, que tem valor de referência, que os laboratórios usam, e tem o valor ideal, aquele que a gente precisa trabalhar para chegar, né? Então a gente pode marcar uma live aí, essa live que a gente faz 5 horas, de análise de exames. Ó, a Jéssica quer. Nutri, tô fazendo um jejum de 24 horas, tô me sentindo mal. Ai, tá se sentindo mal? Você não tá no desafio, porque 24 horas ainda não tá na hora. 24 horas é lá na última semana. Se você não tá se sentindo bem, é reposição de eletrólitos. Talvez você começou a fazer muito rápido, você pulou as etapas, foi direto pro de 24 horas. Tem um passo a passo para ser feito. E quando a gente chega lá, no momento de fazer o de intermediário e avançado, o 24 horas é avançado, não é assim não, gente. Tem várias bebidas que tem que tomar durante a janela de jejum, o Ketorade é uma delas, o energético natural, o café aditivado. Precisa fazer reposição de eletrólitos. Quem faz low carb, quem faz jejum intermitente, perde minerais, sódio, potássio, magnésio, porque a gente não está comendo o tempo todo. Então, uma pessoa que está comendo o tempo todo está comendo esses minerais. Então, como a gente fica em jejum, precisamos repor intencionalmente esses minerais, esses eletrólitos, que pode ser através dessas bebidas ou pode ser facilmente ali numa aguinha com sal, uma aguinha com limão espremido, já resolve.
Olha, várias pessoas querendo aí análise de exames. Vamos fazer, vamos marcar. Que amanhã já, calma, vai ser semana que vem ou na próxima semana. Mas vamos fazer essa live. Vamos fazer sim, gostei da ideia. Então, vamos para o próximo benefício. Aumento do GH, que é o hormônio de crescimento. Aumenta o GH durante o jejum. E por que o GH é importante que ele esteja alto, que ele aumente? Ao longo da nossa vida, com a idade, o GH ele vai decaindo a sua produção. Então a gente precisa utilizar mecanismos para aumentar o GH. Primeiro, o GH ele previne a massa muscular. Por isso que fazendo jejum você não precisa ter medo de perder massa muscular, porque além de comer a quantidade certa de proteína, nós vamos ativar o hormônio do crescimento. Isso vai impedir a perda de massa muscular. O GH, ele também melhora a longevidade. Então, é um indicador de longevidade para nós mulheres e homens também. Tá? Aumenta a massa muscular e aumenta o nosso metabolismo. Eu pesquisei um estudo aqui sobre o GH para pessoas que fazem o jejum intermitente e em mulheres o jejum pode aumentar em até 1.300% o GH, o hormônio de crescimento, e nos homens até 2.000%. Então é poderoso o jejum intermitente para aumentar o GH. Próximo benefício. Que legal, maravilhosa, que bom que você me acompanha todos os dias nos stories. Todos os dias nos stories nós temos conteúdo em tempo real mostrando o meu dia a dia para vocês. E é isso aí, espero que esteja motivando e eu quero todo mundo no foco. Porque é simples fazer, às vezes não é fácil, no começo não é fácil, mas é porque você ainda não pegou o jeito. Mas depois que você pega o jeito, você vê que é simples e também pode ser fácil. Todo mundo comigo aí? Já foram 3 benefícios. Vamos para o 4º benefício: menos oxidação e menos inflamação. Ao longo do nosso envelhecimento, nossas células vão ficando enferrujadas. Essa é a oxidação, enferrujada, entre aspas. E a gente precisa retardar esse envelhecimento, esse enferrujamento das células. Então isso é reduzir o impacto da oxidação no nosso organismo. E o jejum, ele ajuda muito o nosso corpo a retardar esse processo de envelhecimento, de enferrujamento das células. E consequentemente, assim também vamos retardar o processo de adoecimento, de doenças. Tudo isso vai colaborar. O jejum vai colaborar com tudo isso. 5º benefício, a melhora da imunidade. Nossa imunidade fica mais forte também por conta do jejum. A nossa capacidade de lidar com patógenos, com corpos estranhos, nossa imunidade ela fica forte e mais resistente. 6º benefício, a autofagia. Quem já ouviu falar sobre a autofagia? A autofagia é um mecanismo que as nossas células têm para se renovar, para eliminar células defeituosas que estão com algum problema e renovar sempre o nosso grupo celular. Então, descarta as células que estão com algum problema e aí esse processo ele é feito durante o jejum intermitente. Sabe por que acontece a autofagia? Porque o nosso organismo não vai estar ocupado com a digestão, não vai estar ocupado em fazer o processo do fígado, o processo de detoxificação, o processo de absorção. Então vamos ter tempo para fazer o suprassumo. Então o jejum dá esse tempo para o nosso organismo, além de dar um descanso para o nosso intestino também. Por isso acontece a autofagia, o momento de limpeza do nosso organismo. 7º benefício, prevenção de diabetes tipo 2. Então você que está pré-diabética, você está com açúcar alto no sangue, ou já está diabética, vai prevenir. Ou se você tem tendência a ter diabetes, o jejum vai ajudar na prevenção. Além disso, eu estou falando do diabetes tipo 2,
que é adquirido ao longo da vida por conta de uma alimentação errada, muito excesso de carboidrato, aí vai acumulando gordura e vai desenvolvendo a diabetes tipo 2. Mas tem estudos que mostram até pessoas diabéticas tipo 1 conseguem regenerar o pâncreas com o jejum intermitente. Então, muita gente usa a insulina porque o pâncreas não produz insulina, o pâncreas é inativo, mas fazendo o jejum intermitente há uma regeneração do pâncreas. Olha só que interessante. Mas, importante um adendo fazer aqui que há contraindicações. Crianças não podem fazer, pessoas que tomam hipoglicemiantes não podem fazer, pessoas que tomam insulina não podem fazer se não for acompanhadas, bom? Então quem é diabético tipo 2 pode fazer, agora quem é diabético tipo 1 não pode fazer. Tudo certo por aí? Tudo funcionando? Vocês estão me ouvindo bem? Qual o valor do desafio, Nutri? Isso, só entrando no grupo, gente. Só entrando no grupo da pré-inscrição lá vai ser divulgado. Posso dizer que é um valor acessível para tudo que você ganha dentro do desafio. Todo conhecimento durante os 21 dias é muito acessível. E aí, estão gostando da live? Tá muito maçante, muito conteúdo? A parte prática tá chegando. Tá acabando já aqui. Vou passar para vocês como fazer o jejum de 14 horas. Ó, a Jackson falando, tô desempregada. Maravilhosa, não tem problema, não foca no que você não pode fazer agora. Já deu uma olhada no meu Instagram? Já deu uma olhada quantos posts tem ensinando sobre jejum? Já viu os meus destaques? Eu ensino gratuitamente tudo o que você tem que fazer. Se não for agora para você entrar, não tem problema. Aproveita o que tem de graça lá na rede vizinha, tanto em todas que tem conteúdo meu em todo lugar. E coisas práticas que você consegue aplicar. O que eu mais recebo, gente, diariamente são pessoas relatando que conseguiram emagrecer 10, 15, até 20 quilos. Eu já recebi relatos de pessoas que conseguiram emagrecer 20 quilos só colocando em prática o que eu ensino aqui todos os dias. Assiste meus stories todos os dias. Você vai conseguir emagrecer só com as minhas dicas de graça que eu tô aqui. Então vamos lá, próximo benefício, o desafio. Tô aqui já, que a gente tá no desafio 8, as alunas. E a gente vai aqui pro benefício 8. Menos doenças cardíacas. Também eu trouxe um estudo aqui comprovando que em torno de 58% de doenças coronarianas tem uma redução de até 58%. Quando a gente submete o paciente, cliente ou aluna ao jejum, tem essa redução de risco cardíaco versus aquelas pessoas que não praticam o jejum intermitente. Nono benefício, melhora a eficácia das mitocôndrias. Quem conhece as mitocôndrias lá da biologia, da 6ª, 7ª série, mitocôndria é a geradora de energia do nosso corpo, é a usina produtora de energia. Quando você quiser acelerar seu metabolismo, para emagrecer, você tem que cuidar das suas mitocôndrias, tem que aumentar a função mitocondrial, a eficiência dessas mitocôndrias, assim também como você deve aumentar o número de mitocôndrias no nosso corpo. E o jejum intermitente acelera a função da mitocôndria. Por quê? Essa mitocôndria, vou dar um exemplo melhor, vocês vão entender muito bem. Sabe casa de câmbio? Quando você vai viajar para fora, para outro país, onde a moeda é diferente do real, você precisa trocar o real pela moeda do outro país, por exemplo, o dólar. Então você vai numa casa de câmbio fazer a troca, não é? Então acontece a mesma coisa. Então vamos supor que a mitocôndria, ela é aquela pessoa que está lá na casa de câmbio e vai fazer essa troca para você. Então você vai lá, come,
sua proteína, sua gordura, seu carboidrato. E a mitocôndria, ela vai transformar o alimento que você come na moeda energética que o nosso corpo reconhece, que é o ATP. Tô dando uma aula de biologia aqui, né? Lembra da sexta série? ATP, a mitocôndria transforma a comida em ATP. Então, tudo é transformado em ATP. A proteína, o carboidrato e a gordura que você come. E aí, hoje, se você come mais carboidrato, vai se transformando mais carboidrato em ATP. E aí, dependendo, né, de existem essas 3 opções de alimentos. Só que a eficiência do ATP é diferente para cada um deles. E a gordura é mais eficiente. Então, é produzido mais ATP quando a mitocôndria transforma a gordura em ATP. E aí essa mitocôndria, ela começa a ficar mais eficiente quando tem mais gordura se transformando em ATP. Por isso que a gente precisa rebalancear essas proporções de macronutrientes no nosso prato. Por isso que uma dieta low carb acelera o metabolismo, porque tem mais gordura sendo transformada em ATP e não só majoritariamente o carboidrato. Então você está sempre acostumado a usar mais carboidrato. Então é essa troca, é esse balanceamento que vai fazer com que a nossa mitocôndria ela trabalhe com mais eficiência, aumentando o nosso metabolismo. Ok? Vamos lá, próximo benefício e o último, diminui a degeneração cerebral. Então tem uma proteção direta com doenças de Parkinson, demência, Alzheimer. O jejum intermitente vai atuar diretamente na prevenção dessas doenças de degeneração cerebral. Foram aí os 10 benefícios do jejum intermitente. Quem nunca fez, já pode fazer esse que eu vou falar hoje, o de 14 horas. Quem nunca fez tem que começar por 12 horas. E agora eu vou passar já o plano prático para vocês começarem a fazer o jejum de 14 horas. O jejum intermitente, ele pode ser retirado tanto o café da manhã ou o jantar. Como que a gente vai escolher? Vamos começar pelo café da manhã. Vamos começar pelo café da manhã, ter os benefícios e aí a gente pode retirar o jantar, mas isso é um processo. Para fazer o jejum de 14 horas não vai ser necessário retirar o café da manhã. A gente só vai ajustar o horário do seu jantar e do seu café da manhã. Então, por exemplo, você vai finalizar o seu jantar hoje até às 8 da noite, que esse é o ideal. O ideal sempre é fazer o seu jantar entre as 6 da tarde e às 8 da noite, porque a partir das 6 da tarde a nossa capacidade digestiva e absortiva é reduzida em torno de 20%. Então, quanto mais cedo a gente comer, melhor. Então, vai jantar até às 8 da noite e aí depois disso você inicia a janela de jejum, comendo só amanhã no dia seguinte, ao completar as 14 horas. Isso vai ser o quê? Se você terminou o seu jantar às 8 da noite, isso vai ser às 10 da manhã. Então, às 10 da manhã você vai fazer a sua primeira refeição. E o que você vai fazer antes dessa primeira refeição? Vai fazer a rotina matinal, vai tomar 1 litro de água, vai tomar o shot. Isso já vai te dar saciedade, porque ao acordar você não tem fome, você tem sede. Você confunde sede com fome. Então, você precisa se hidratar assim que você acorda. Faz a rotina matinal, depois da rotina matinal, você vai, se necessário, tomar o café aditivado. Café, óleo de coco, algumas especiarias. Isso vai ajudar você a se manter em jejum até as 10 horas. Será que vai ser necessário? Eu acredito que não. O café só é necessário quando a gente faz jejuns mais prolongados, de 16, 18 horas. O de 14 horas eu acho que você vai conseguir fazendo só a rotina matinal mesmo, tomando a água, o shot. Isso vai ser já suficiente, tá? Então esse é o passo a passo para você começar
Voltou o áudio? E os shots? Coloca no grupo, por favor, eu não tenho. Não vou colocar no grupo. Tem um canal aqui de shots e chás diários. Vocês podem entrar no canal. Eu posto todos os dias o shot que eu fiz. Hoje, inclusive, eu postei o shot de gengibre. Então, tem que participar do canal. Lá no grupo não vai ser enviado os shots maravilhosos. Tem um mini curso que é liberado para as alunas do Desafio 21 Dias, onde eu ensino a fazer todos os shots com a receita e também um vídeo gravado. Tudo certinho lá. Mas tem um canal gratuito, que é só você entrar no canal e você vai ter acesso aos shots que eu posto lá diários. Então, é isso. Esses são os benefícios do jejum intermitente. Além de emagrecimento, o jejum vai te dar saúde. Você vai se tornar uma mulher mais disposta, com imunidade alta, vai reduzir o impacto da velhice durante o seu processo, vai melhorar sua longevidade, vai ter mais saúde, mais massa muscular. Então a gente quebrou aí essa ideia de que quem faz jejum perde músculo. Só quem faz o jejum errado, só quem não tem informação, só quem não tem conhecimento de qualidade, tá por aí. E eu estou aqui para ser esse veículo de conhecimento de qualidade, informação de qualidade para vocês. Dúvidas, perguntas? Vamos encerrar a live. Vou responder só mais umas perguntinhas de vocês e a gente já encerra a live, tá? Lembrando que o resumo dessa live vai ser liberado agora lá no grupo do plano de emagrecimento prático. E a live vai ser liberada na íntegra lá no... Vou falar o nome aqui, mas vai ser liberado lá, tá? Café puro pode? Pode. Café puro, chá, água com gás. Esses alimentos não quebram o jejum calórico. O jejum calórico, ele só entra, aliás, não entra alimentos que têm caloria. Então só vai entrar água com gás, chás, café puro, sem adoçar. O calórico, o jejum calórico, você vai fazer do jantar até a rotina matinal. Ao fazer a rotina matinal, você vai tomar o shot, que são as especiarias. Então vai quebrar o jejum calórico e você vai entrar no jejum metabólico. Fazendo 14 horas, você vai ficar 2 horas ali em jejum metabólico, se você fizer a rotina matinal às 8 da manhã. Fez a rotina às 8 da manhã, entrou em metabólico, ficou 2 horas. O que comer às 10 horas? Quando você quer prolongar o efeito do jejum, que é isso que a gente vai fazer, faça uma refeição cetogênica. Baixa em carboidrato, mínimo de carboidrato possível, alta em gordura e alta em proteína. O que poderia ser no café da manhã? Ovos, que é a fonte de proteína e já tem gordura boa nos ovos. Abacate, então uma vitamina de abacate com ovos mexidos. Um omelete, uma pastinha de ovo, um patê de atum com uma frutinha. Sempre que você for quebrar o jejum e quiser manter o efeito metabólico do jejum, você vai comer carboidrato só de frutas da dieta cetogênica, que é abacate, frutas vermelhas, coco, kiwi, só essas frutas, no máximo. E vegetais, pode comer vegetais também, mas é principalmente proteína, gordura boa na quebra do jejum, tá? Para você manter o efeito metabólico do jejum. Depois da primeira refeição, como faz o restante do dia? Tem um destaque chamado refeições. Dê uma olhadinha nesses destaques. Lá tem várias opções de café da manhã, almoço, jantar, que eu posto os meus pratos mesmo. Então vão lá que vocês vão ter ideias, tá, do que comer. Mas uma coisa importante aqui, maravilhosas, quem é minha aluna já sabe, quem me acompanha mais nos stories também já sabe.
A janela de alimentação é o período em que você pode se alimentar. Você pode fazer 2 refeições, pode fazer 3 ou pode fazer uma refeição. Só que dentro da janela de alimentação tem uma escada de quantidade de carboidrato. Isso exclusivamente para quem quer emagrecer. Então, a primeira refeição, a quantidade tem que ser mínima de carboidrato para a gente simular o efeito metabólico do jejum. E aí, gradativamente, você pode ir aumentando a quantidade de carboidrato. Então, a primeira refeição, vou fazer uma refeição cetogênica, baixíssimo carboidrato. Só com esses alimentos que eu acabei de falar aqui para vocês. No almoço, já pode colocar um pouco mais de carboidrato, que seria adicionar um tubérculo, ou no lugar do tubérculo, colocar outro carboidrato que você goste, um feijão, ou uma batata inglesa, ou um arroz e um feijão, mas naquela proporção que a gente começou lá na primeira live, ou na segunda. Começar pela proteína, depois pelos vegetais, verduras e legumes, e 20, no máximo, 10 a 20% de carboidrato aqui. Então, nessa proporção, não vai começar pelo arroz, não vai começar pelo feijão, não vai começar pelo macarrão, né, e comer aquela quantidade muito grande de carboidrato. E senão você não vai emagrecer, senão você não vai abaixar a insulina. E aí o seu corpo não vai começar a queimar gordura, tá? Última refeição, aí sim você pode comer um pouco mais de carboidrato. Então, primeira refeição, mínimo carboidrato, segunda, médio carboidrato, a última refeição da janela de alimentação, você pode comer um pouco mais de carboidrato. Quer comer um pão com ovo, quer comer uma crepioca, quer comer mais arroz e feijão, então sempre leva para a última refeição da janela de alimentação, tá? É mais interessante, mas não deixe de comer a refeição completa. Tem que ter a proteína, tem que ter a gordura boa, tem que ter as fibras, ok? Também tem que ser menor o carbo, sempre maravilhosos. Todas as refeições, o carbo tem que ser em menor quantidade, comparando com a proteína e a gordura. Porque a gente está trocando a fonte de energia, não é mais o carboidrato, é a gordura da refeição, tá? Só assim a gente vai ativar a nossa saciedade. Só dessa maneira a gente vai conseguir lidar com esse inimigo do emagrecimento, que é a fome. Então, é isso. Finalizamos a nossa live. E se a primeira refeição for o almoço, proteína, vegetais, verduras e legumes regado com azeite de oliva. Pode colocar abacate também, tá? Lá no destaque refeições tem uma opção também de almoço para vocês verem. Tá bom? Então é isso, maravilhosas. Vamos ficar por aqui. Encerramos a nossa live de hoje. Aguardo vocês amanhã no mesmo horário, 5 horas, para a gente criar o seu plano de emagrecimento prático. Quero ver vocês lá no grupo para receber o resumo e eu mando outras coisas lá também. Ontem eu enviei uma receitinha de mousse de maracujá que eu criei ontem lá. Então eu sempre estou mandando coisas diferentes lá no grupo, tá? Então tem que estar lá no grupo para acompanhar. Então é isso, um beijo para vocês e até amanhã. Tchau!